Pastor Marco. Isso. Vamos ajeitar, hoje também na correria. Mas graças a Deus estamos aqui. Como dizia, eu sou o Pastor Marco. A gente atrasou um pouquinho o início aí da nossa transmissão. Estávamos cuidando de algumas coisas aqui da nossa missão, né, da nossa vida, e acabou tomando mais tempo do que nós esperávamos, mas tomou o tempo que Deus tinha. Então hoje nós estamos entrando na hora que Deus quis, no momento que Deus quis, da forma que Deus quis. Então nós louvamos ao Senhor por esse horário, nós louvamos a Deus pelo que acontece, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu louvo ao Senhor por tudo que acontece na minha vida, porque eu sei que é para minha edificação, que é para o meu fortalecimento, para o meu amadurecimento, e eu sei que você precisa também entender isso para a sua vida. É assim que eu creio, né? A gente acredita no poder do louvor, ou seja, no poder do reconhecimento da mão de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor por tudo. Então nós somos a Missão Batista aqui no bairro da Velha Central, somos uma missão batista aqui no bairro da Velha Central, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Nós somos da Convenção Batista Brasileira, não da convenção exatamente, mas somos batistas da Convenção Batista Brasileira. Somos congregação de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. E nós, então, estamos fazendo o trabalho de evangelização aqui no bairro da Velha Central, em Blumenau, fazendo um trabalho de plantação de igreja aqui, dentro daquilo que o Senhor tem nos conduzido a fazer, e tem sido o trabalho de Deus para nós nesse lugar. Nós estamos já há algum tempo fazendo as transmissões ao vivo aqui na internet, através do Facebook, usando também a nossa mídia social no YouTube. Quando eu pego essa transmissão e passo para lá depois, a transmissão gravada, e então você está livre para você ir acompanhando nas nossas mídias sociais, também no Instagram, também no Twitter. Nós temos perfis lá. Você pode procurar Missão Batista em Blumenau ou @Missão Blumenau sem acento, que é o nosso endereço que você vai nos encontrar, como eu disse, aí nas mídias sociais, tanto o Instagram, quanto o Twitter, o Facebook e o YouTube, ok? Queria começar esse tempo de mensagem, de exposição da palavra de Deus, compartilhando com você alguns pedidos de oração, para que a gente possa orar também pela essa mensagem, pelo tempo que vamos aqui expor a palavra de Deus. Mas quero que, junto com você, estar orando por uns pedidos que chegaram a nós, e aproveitar para convidar você que deseja que nós estejamos orando por você, orando por alguma causa que você tem, ou por alguém próximo a você, que você fique muito à vontade de procurar as mídias sociais que eu já coloquei para você. Pode ser tanto no público quanto no privado. Na nossa página do Facebook e também no Instagram você encontra o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Você pode enviar o seu pedido de oração privado para o WhatsApp ou pelo Messenger aqui do Facebook. Nós vamos estar orando por você, intercedendo por você, e se entendermos que é uma situação muito privativa, muito pessoal, nós vamos orar, vamos estar intercedendo, mas vamos manter você no anonimato. Se você entender que pode compartilhar, vamos estar compartilhando juntos aqui os seus pedidos, e juntos nós vamos estar orando por você e pela sua causa, pelo aquilo que você precisa. Eu gosto de conduzir a nossa igreja para que ela tenha uma vida de oração, né? Ela tenha uma vida de estar na presença de Deus, de buscar intimidade com o Espírito Santo, de buscar conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante. Então a gente tem 4 princípios que a gente preza muito aqui na nossa igreja, que é a oração, uma vida de oração, que é a busca contínua pela intimidade com o Espírito Santo, é uma dedicação e valorização da palavra de Deus como regra de fé e prática, da Bíblia Sagrada como nossa regra de fé e prática, e a nossa vida de evangelização, né, que é a razão de ser da nossa igreja, é ganhar almas para Jesus. A razão de ser da nossa igreja, a nossa missão, a nossa congregação, a nossa igreja, ela existe
para ganhar almas para Jesus. E tudo que nós fazemos é com essa intenção: ganhar almas para Jesus. Queremos alcançar pessoas que estão afastadas do Evangelho, sim, mas não temos interesse em pescar no aquário de ninguém, não temos interesse em buscar crentes outros que já estão muito bem estabelecidos e muito bem cuidados, mas é claro que nossas portas não estão fechadas para ninguém, mas o nosso objetivo primeiro, a razão de ser da nossa igreja, é ganhar almas para Jesus. Então temos um caráter evangelístico na nossa existência. E aqui então, compartilhando já os pedidos de oração que nos chegaram, eu agradeci por vocês ter orado comigo com relação à minha sobrinha Camila, que foi encontrada já segunda-feira. Ela foi encontrada, segunda ou terça-feira, não me lembro bem, mas já foi encontrada, graças a Deus, e está com a família, está sendo cuidada, tratada, graças a Deus, por esse atender de Deus, que foi de acordo com o que nós esperávamos e pedimos a Ele. Louvado seja o Senhor por isso, 2 vezes, né, por nos ouvir e ouvir conforme o nosso pedido. Nós pedimos pelo Natan, filho do pastor Márcio Almeida, da irmã Larice, e o Natan está melhor, está melhorando, ainda internado, esperando cuidados, mas tem melhorado. Nós continuamos orando, intercedendo pela vida do pequeno Natan. É um pequeno guerreiro que tem lutado bravamente por sua saúde, por sua vida, e nós confiamos que Deus há também de atender essa nossa oração conforme o desejo de nossos corações. Foi-me trazido também um pedido de um jovem chamado Miguel. Ele é sobrinho de uma irmã nossa aqui de Blumenau, a irmã Áurea, e ela pediu oração pelo Miguel, porque está internado com meningite lá em São Paulo. Então nós vamos também estar orando pelo Miguel, sobrinho da nossa irmã Áurea, para que Deus também esteja curando e restituindo ele à sua família, para que esse momento de susto passe logo, né, e que a saúde do Miguel possa ser, então, restaurada em nome do Senhor Jesus. Eu quero também pedir ou lembrar diante de Deus pelo nosso país, nesse tempo de pandemia, que traz tantos prejuízos à economia, às vidas, né, de pessoas que dependem de sair de casa para ganhar o seu pão. Eu tenho muita preocupação com os pobres, com aqueles que trabalham de forma autônoma, que dependem do dia a dia de sair de casa e buscar os seus clientes, buscar as pessoas que precisam, que eles vão oferecer os seus produtos, né, no seu dia a dia. Eu tenho preocupação mesmo com os empresários que dão emprego, que sustentam o nosso país. A maioria dos brasileiros são trabalhadores de pequenas e médias empresas, e essas empresas estão fechadas ou estão com movimentos muito restritos. Eu passo aqui por restaurantes fechados. Aqui em Santa Catarina, algumas lojas já estão abertas, as lojas de rua, mas eu fico pensando nos empregados, nos empregadores, né, mas os moradores de rua, enfim, todos nós, de alguma forma, estamos sendo atingidos por essa situação, não porque queremos, mas porque a situação exige. E aí acabam incluindo junto política, acaba incluindo junto interesses outros, que não a vida humana, e que também geram essa preocupação, mas o maior medo é que essa doença atinja níveis insustentáveis para o nosso sistema de saúde, para as nossas necessidades de atendimento. Enfim, precisamos estar orando pelo nosso país, intercedendo pelo nosso presidente, que é o chefe do executivo, pelos deputados, né, pelos membros dos poderes legislativos dos 3 níveis, federal, estadual e municipal, dos líderes do executivo também dos 3 níveis, federal, estadual e municipal, os líderes do judiciário também a nível federal e estadual, os ministros, equipes de administrativos, da administração pública em geral, enfim, todos os nossos líderes que têm que tomar decisões e nos guiar, e para que as pessoas também tenham consciência de que precisam fazer a sua parte. Enfim, precisamos orar pelo nosso país, não é?
for parar para falar tudo, vai demorar. Então, nós temos hoje esses 3 pedidos a fazer, pelo Natan, para que Deus continue melhorando ele, pelo Miguel, sobrinho da irmã Áurea, e também pela situação do Brasil. E, claro, lembrar também mais uma vez, também temos orado pelo pastor Sócrates Oliveira, que é o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira. Como eu disse, eu conheço bem, ele foi meu professor de seminário, e é uma pessoa muito, muito dedicada ao trabalho do Senhor, muito fiel ao trabalho do Senhor, e está sofrendo aí com o coronavírus, né, com o Covid-19, e vamos continuar intercedendo para que ele possa estar melhorando cada dia mais, também para voltar à sua família e suas atividades normais. Amém? Então vamos orar, vamos colocar os nossos pedidos diante de Deus, louvando ao Senhor pela oportunidade que temos de ir até o trono da graça dele, para falarmos diretamente com ele. Já falei qual é a forma da oração, lembra? A forma da oração é você indo diante do trono da graça de Deus, com Jesus à direita do Senhor, falando bem de você, intercedendo por você, e você sendo ajudado a orar pelo Espírito Santo. Então é Deus presente, é Cristo presente, é o Espírito Santo presente, então não tem como essa fórmula dar errada. Então a resposta de Deus será sempre o melhor que ele tem para nós. Não conforme o que queremos, simplesmente, mas conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que temos em Cristo Jesus de estarmos nos dirigindo à tua presença, diante do teu trono de graça, para colocar aos teus pés os pedidos de oração que temos esta noite. Senhor, eu peço ao Senhor que venha intervir em cada uma dessas vidas que serão colocadas diante de Ti, ou intervir no nosso país, né, pelo nosso país, enfim, que o Senhor venha nos atender, Deus, conforme a Tua boa vontade. Eu lhe peço pelo Natan, rogo ao Senhor que esteja cuidando dele, fortalecendo esse pequeno guerreiro cada vez mais. Que ele seja, Senhor Deus, desde já um testemunho vivo do teu poder na vida dele, na vida do Márcio, na vida da Larice, na vida dos seus irmãos, na vida de sua família, na vida de sua igreja. Que todos nós possamos ver no Natan a sua mão poderosa a libertá-lo desse mal, a restabelecê-lo, a curá-lo totalmente para a glória e honra do teu santo nome. De igual modo, eu entrego, Senhor, a Ti a vida do Miguel, para que o Senhor esteja visitando ele, Senhor Deus, onde ele está internado neste momento, cuidando dele, Senhor Deus, abençoando a sua vida, restabelecendo a sua saúde em nome de Jesus. O meu pedido, Deus, é que ele seja curado milagrosamente, é o que desejamos ver. Mas eu entrego em tuas mãos a vida dos médicos, o equipamento que tem sustentado ele nesse momento, as medicações. Deus, vai dando direção e vai dando cuidado a cada um responsável por cuidar dele, já com tantas outras preocupações, ó Deus, por conta dessa pandemia, essa doença diferente, ó Deus, requer tanto cuidado quanto. E eu lhe peço, Deus, que o Senhor esteja dispensando a atenção devida dos médicos, para que o Miguel possa ser bem cuidado, seja com sua família, com aqueles que estão próximos a eles, pais, parentes, cuide de todos, cuide dando paz a seus corações, abençoando-os em nome de Jesus e fazendo-os, ó Deus, confiar que o Senhor tem tudo sob o teu mais absoluto controle. Também eu peço pela vida do pastor Sócrates, Deus, teu servo, cuidando, Senhor Deus, e lutando contra esse coronavírus, o Covid-19, que o Senhor também continue cuidando dele, restabelecendo cada dia mais a sua saúde, cuidando, Senhor Deus, da irmã Lúcia, das suas filhas, que eles possam, Deus, estar também, assim como todos nós, batistas brasileiros, na certeza de que o Senhor tem tudo em tuas mãos e tem todo o cuidado ministrado sobre a vida do teu servo. Ouve as nossas orações, ó Deus, a respeito dessas 3 pessoas que têm lutado por sua saúde, que o Senhor possa restaurá-los e restabelecê-los, as suas famílias, os seus afazeres, seu dia a dia, a sua vida normal em nome de Jesus. Pai, intercedemos pelo nosso país. A tua palavra diz que se o teu povo, que te chama pelo teu nome, ou que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e te buscar e se arrepender de seus maus caminhos,
Então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Deus, eu acredito que esse tempo de pandemia é apenas o princípio das dores. Eu acredito no teu juízo, eu acredito nas tuas promessas e profecias reveladas a nós, de que passaríamos por tantas coisas, inclusive por pestes, como essa que temos passado. Mas, Senhor Deus, eu sei que também o Senhor tem algo a nos ensinar, o Senhor tem algo a nos mostrar. Por isso, Senhor Deus, perdoa a tua igreja, ajuda-nos a crescer como igreja, ajuda-nos a crescer na fé nesse deserto que estamos atravessando. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crescer em conhecimento, em perseverança, em integridade, em fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, a glorificar ao Senhor por todas as coisas, na certeza de que o Senhor tem tudo agindo em favor de nós, tudo agindo em favor de nós que te amamos. Mas perdoa-nos, Deus, como igreja. Ajuda-nos a entender, ó Pai, o porquê que essa coisa chega a nós. Porque foi imperativo que nós nos fechássemos. Porque devemos estar passando por esse tempo de distanciamento, usando as mídias sociais para estarmos mantendo as relações sociais de dentro da igreja. Tu tens um propósito para tudo isso, senão cá nós não estaríamos. Mas, Senhor Deus, vem cuidar de nós, vem cuidar da nossa nação, assim como o Senhor tem cuidado de todas as outras, mas oramos pelo nosso Brasil, oramos pelo nosso povo, porque o Senhor é Deus de um povo, que amou um povo, e desse povo abençoou todas as nações. Nós intercedemos pelo nosso povo, o lugar onde o Senhor nos fez nascer, o lugar onde o Senhor nos escolheu para estar. Então abençoe o Brasil, abençoe, Senhor Deus, os nossos governantes com sabedoria e discernimento. Abençoe, ó Deus, o povo brasileiro, Senhor Deus, com paz, com sabedoria, para até mesmo saber lidar com as diferenças de opinião. Deus, que o Senhor consiga nesse tempo entrar com paz em nossos corações. Abençoar, ó Deus, a nossa nação nos 3 níveis de sua administração, federal, estadual e municipal. Visita, Senhor Deus, e cuida de todo o nosso sistema de saúde, público ou privado. Cuida, Senhor Deus, dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros. Cuida, Senhor Deus, dos nossos bombeiros, dos nossos policiais, dos nossos guardas municipais, dos nossos militares, de todos aqueles, ó Deus, de que a certo ponto estão envolvidos no serviço, da prestação de serviços para o combate desse tempo que é extraordinário para a maior parte de nós, porque nunca vimos isso na vida. Senhor, muito obrigado, porque aconteça o que acontecer, é a tua boa vontade para nós. Mas ajuda-nos, Deus, ajuda-nos nossos líderes, abençoe-os, mais uma vez eu peço, com sabedoria acima de tudo, para que possam conduzir tudo com cuidado com a saúde, com cuidado com a economia, com cuidado, Senhor Deus, com os relacionamentos. Abençoe o nosso tempo de palavra também, Deus. Vem falar com a gente, ministrar aos nossos corações. Eu te louvo, te agradeço e reconheço a tua mão sobre nós, por isso te engrandeço. Estamos aqui porque te amamos, fazemos isso porque te amamos, Deus, e te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós fazemos isso porque queremos ganhar almas para Jesus. Então que a boa semente lançada alcance terra fértil, germine e produza a 10, a 1000, a 1.000.000, conforme a tua vontade. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom orar, é muito gostoso, tem esse tempo de oração, é muito bom falar com Deus, é uma maravilha falar com Deus. Eu queria, esqueci de falar para você no início, louvado seja Deus por isso, o texto que nós vamos trabalhar com o texto de Deuteronômio, capítulo 8, o verso de número 2. Deuteronômio, capítulo 8, o verso de número 2. Ele está bem no início da Bíblia, é o 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, e nós vamos estar meditando então em um versículo apenas e expondo a palavra de Deus para nós essa noite, aquilo que Deus tem
tem para a gente. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 8, o verso de número 2. Amém? Vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, que é a versão que eu tenho usado, e você fica à vontade que dirá a mesma coisa na versão que você usa, de um jeito diferente, mas a mesma coisa. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Esse foi Deuteronômio, capítulo 8, o verso de número 2. Meus amados, esse texto que nós lemos, ele está no final, ou ele relata, ele está contextualizado no final da jornada do povo de Israel, saindo do Egito e chegando à Terra Prometida. Foram 40 anos de peregrinação. 40 anos. Eles saíram do Egito, chegaram até o Rio Jordão, que era a entrada para a Terra Prometida. E quando foram entrar, por causa do relatório de 10 espiões, foram enviados 12 espiões a olhar a terra. 10 voltaram com um discurso pessimista. 2 voltaram alegres porque a terra era tudo aquilo que Deus havia prometido. Mas 10 voltaram com discurso pessimista e o povo ouviu o discurso pessimista, quis matar Moisés, quis matar Josué e Calebe, os 2 espiões que voltaram alegres porque não olharam as situações, mas olharam a terra. Para eles não interessava a situação, Deus havia prometido que daria a terra, não importava o que tinha lá. Deus ia dar um jeito e ia fazer eles terem a terra. Mas o povo quis se rebelar, o povo quis se revoltar, e aí Deus vem com a sua glória, mais uma vez, intervém nessa ação e diz, olha, cansei, deu, aí agora também já é demais. Vamos fazer o seguinte, vocês vão andar 40 anos nesse deserto, ou vão andar pelo deserto, e andaram 40 anos, para que toda esta geração morra. Todos aqueles que saíram do Egito, nenhum deles entrará na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. E aí então, depois de 40 anos de caminhada, o povo chega novamente ao mesmo lugar, vai entrar na terra prometida, só que agora, quem está ali não são aqueles que saíram do Egito, são os seus filhos, os seus descendentes, talvez seus netos, enfim, pessoas que nasceram durante esses 40 anos de peregrinação. E dos que saíram do Egito só tem 3 vivos, Moisés, Josué e Calebe. E Moisés, também Deus havia dito, você também não vai entrar. Né? Houve um problema que Moisés não obedeceu a Deus, Moisés também foi determinado que ele não entraria, mas Deus já havia prometido que só Josué e Calebe entrariam, então Moisés tinha que ter se dado conta que ele também não ia, né? Mas enfim. E aí Moisés está repetindo toda a lei, todos os mandamentos do Senhor, para que quem não lembrava, quem não sabia, soubesse como deveria ser o comportamento ao entrar na terra prometida. Só que nesse momento, ele declara que o Senhor fez o povo passar pelo deserto por algumas razões. É claro que Deus já sabia que aconteceria o que aconteceu, Deus já sabia de antemão que ocorreria o que ocorreu. Desculpa. Deus já sabia que isso aconteceria, mas ele mostra que isso tem uma utilidade.
Então, esse caminho pelo deserto que esse povo que está ali nasceu, cresceu e se estabeleceu andando pelo deserto, Deus disse que isso tinha um propósito. Há um propósito pelos nossos desertos. Aí eu vou ser também um pouco metafórico. Eu vou usar a ilustração do deserto. Que eu quero conversar com você é justamente essa provação do deserto, que ela tem esse caráter pedagógico, ele tem esse caráter educativo. Os desertos são necessários a nós. Eu acho que, eu já falei isso para você, eu acho que por causa do pecado, nós só aprendemos na dificuldade. E a pedagogia de Deus age na dificuldade, porque na dificuldade é que nós confiamos em Deus. É quando na ausência, quando não temos nada, é que quando não nos resta nada é que nós buscamos a Deus. Deveria ser o contrário, mas a gente não aprende, a gente não adianta. A gente não aprende, com raríssimas exceções. Mas somente no deserto é que nós vamos poder crescer e amadurecer. Veja você, o meu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, foi perseguido. Por que eu não seria? O meu Senhor Jesus foi injustiçado. Por que eu não seria? O meu Senhor Jesus foi humilhado. Por que eu não seria? O meu Senhor Jesus foi acusado falsamente, mesmo por aqueles que, pelo conhecimento, deveriam saber que ele é o Messias. Por que eu não seria? E, por fim, se o meu Jesus teve que passar por um deserto, e ele foi literalmente, por que eu não passaria? Né? Ainda que metaforicamente. Então, o deserto ele tem uma função. O deserto ele tem uma missão em nossa vida, ele é um complemento para a nossa vida. Nós aprendemos no deserto. E é isso que o texto está dizendo. É isso que Moisés está dizendo ao povo. Olha, lembrem-se, o texto diz exatamente isso. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, veja, não foi a armadilha do diabo, não foi o diabo que levou, não foi uma ação demoníaca. Ele está dizendo, olha, foi Deus que os guiou no deserto. Deus os levou para lá. Quando a gente lembra a história de Jesus no deserto, Jesus foi batizado. Quando ele sai das águas do batismo, é uma festa no céu, literalmente. O céu se abre, o Espírito Santo desce como pomba sobre Jesus, e uma voz do céu diz, este é o meu filho amado, é nele que eu me alegro, nele eu me comprazo. Então há uma festa, uma celebração com aquilo que Jesus está fazendo. E aí, logo depois o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Olha só, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E Moisés, numa dessas tipologias de Jesus no Antigo Testamento, ou seja, nas representações que nós vamos ver cumpridas em Jesus a partir das histórias do Antigo Testamento, nós temos essa mesma questão do deserto aqui. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto. O deserto a gente entra guiado pelo Senhor, desde que tenhamos o coração prontos a crescer e amadurecer no Senhor. Então ele diz, Deus nos guiou no deserto durante 40 anos, os guiou no deserto durante 40 anos. Para quê? Primeiro, para humilhar, para que as pessoas pudessem entender que nada do que elas fazem por sua própria capacidade. Somos incapazes de fazer as coisas relativas ao reino de Deus. Se você continuar lendo esse texto, você vai encontrar aquela palavra que o Senhor Jesus vai dizer ao diabo na primeira tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, um pouquinho depois aqui, deixa eu até ver certinho, para que a gente possa saber. Está aqui um pouquinho depois aqui no texto. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, meus queridos, veja,
é importante que você perceba que essa humilhação que a gente sofre no deserto é uma humilhação que nos leva a perceber que somos incapazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Não fomos capazes de sermos justos para sermos salvos, Deus providenciou uma salvação. Não somos capazes de orar como devemos, o Espírito Santo nos orienta, até com gemidos inexprimíveis, se for possível. Nós amamos a Deus não por iniciativa própria, mas porque Deus nos amou primeiro. E é Ele, e não nós, que o escolhe. É que nós somos conduzidos a Ele para sermos escolhidos por Ele mesmo, porque por nós mesmos nós não o escolheríamos. Então, é Deus que nos fez seu povo, Ele que nos fez povo do seu pastoreio, Ele que providenciou o meio de salvação, Ele que fez todas as coisas para que nós nos achegássemos a Ele novamente. Então Ele nos leva no deserto, assim como Ele fez com o povo, para nos humilhar. Depois Ele nos leva no deserto para pôr-nos à prova, para saber o que está no coração. Pôr à prova para quem? Para mim? Ou para Ele? Para quem é que precisa ser provado para saber o que tem no coração? Quem precisa ser provado para que veja o que tem no coração somos nós. Deus sabe o que tem no nosso coração. Deus sabe do que nós somos capazes. O deserto precisa nos mostrar de fato quem somos. Veja, o deserto mostrou que apenas 2 pessoas foram dignas de entrar na terra prometida. Só 2 pessoas viveram o deserto e venceram a prova que o deserto trouxe. Só Josué e Caleb venceram a prova de fé. Nem Moisés conseguiu vencê-la. É claro que para Moisés foi um prêmio ser tirado da conquista da terra prometida, a gente acredita nisso. Mas para entrar na terra prometida, que era uma ambição de Moisés, Moisés queria ver, tanto é que Deus leva, antes de Moisés morrer, Deus o leva para mostrar a terra de longe. Mas de qualquer forma, essa prova que a gente passa no deserto é para que a gente mostre os nossos corações, que a gente mostre aquilo que Deus tem para nós, né? Aquilo que Deus espera da gente, para que quem somos de verdade. Veja, a única pessoa que nos conhece de verdade é Deus. A única pessoa que nos conhece de verdade é Deus. Ninguém mais nos conhece como Deus nos conhece. Ninguém mais. Nem eu sei do que eu sou capaz. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, você não tem jeito para isso. Você não nasceu para isso. Olha, você não tem muita característica disso. Você não, eu sei, você tem razão, eu não tenho não. Mas aí Deus coloca no teu coração, não, mas eu estou te chamando para isso. Mas Senhor, mas como é que eu posso ser isso se eu não tenho essa capacidade? Ele, pois é, justamente, quem te capacita sou eu. Né? Quem te capacita sou eu. Então veja, o deserto nos traz isso. Só abrindo um parênteses, o texto que eu citei sobre nem só de pão viverá o homem, está logo no versículo 3. Está aí. Versículo 3 logo diz, depois Jesus vai citar esse texto em Mateus 4:4. Mas no versículo 3 está escrito lá, no finalzinho do versículo, que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Mas enfim, a minha equipe aqui de staff me ajudou. Então, enfim, o deserto nos leva à humilhação, o deserto nos leva à prova para saber o que está no nosso coração, se a gente se mantém fiel ou não ao Senhor, se acreditamos ou não na palavra do Senhor. Eu fico olhando, irmãos, nesse tempo de isolamento social, de restrição de movimentos, que tem prejudicado demais a nossa economia, tem prejudicado demais, inclusive também algumas igrejas, por causa da falta de fidelidade dos irmãos, falta de generosidade dos irmãos, fidelidade ou confidelidade, eu quero falar de dízimos, generosidade, eu quero falar de ofertas. E isso tem trazido preocupação, e às vezes alguns pastores estão passando necessidade, porque as suas ovelhas entendem que podem aproveitar esse tempo para dizer que estão com dificuldade e não podem contribuir.
E aí as pessoas às vezes querem passar por cima de determinadas situações, porque não tem como ter sustento. E aí então chamam os líderes de Faraó, dizem que o diabo está trazendo esse coronavírus, etc, etc, etc. Mas, na verdade, o Deus vingador, o Deus que é a nossa vingança, o Deus que é o Senhor dos Exércitos, também é o Deus provedor. Né? O Deus que libertou o povo de Israel, libertou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, Daniel da cova dos leões, também é o Deus que sabia que havia uma moeda de ouro na boca de um peixe dentro de uma lagoa. É o Deus que transforma 5 pães e 2 peixes em um alimento para uma multidão que sobra. 2 vezes ele fez isso. É o Deus que faz vir carne voando, trazida no vento ao povo a chegar à altura dos joelhos, de tanta carne que dá. É o Deus do maná, é o Deus que tira água de pedra. E a gente passa pelo deserto para nos mostrar se a gente confia ou não nisso. Né? A gente acredita em Deus sem ter que passar pelas situações, mas quando passamos, quando nós somos provados mesmo, a gente acredita ou não acredita. O que a gente faz com isso? Né? Então, meus amados, o deserto serve para isso, esses tempos de dificuldade servem para isso. Serviu lá no Antigo Testamento, em muitas histórias se fala do deserto, serviu no Novo Testamento, muitas histórias se falam sobre isso. Jesus passou pelo deserto, Paulo ficou 13 anos em Tarso, desde a sua conversão até o início do seu ministério, 13 anos, sem que ninguém lembrasse dele. Imagina, o cara que tinha promessas, o cara que viu Jesus, que foi chamado por Jesus, imagina. Davi, não me lembro quanto tempo, mas alguns pesquisadores acreditam que Davi, desde o momento que ele foi ungido por Samuel até o momento que ele se tornou rei, também passou muitos anos. E ele nem isso ele tomou a iniciativa de matar Saúl, de reclamar de Deus, não, ele esperou, e Deus honrou o que tinha feito. Então o deserto nas nossas vidas tem esse caráter pedagógico, para nos humilhar, ou seja, mostrar de fato que nós não somos capazes de fazer nada por nós mesmos, sozinhos, dependemos de Deus. E segundo, para provar o que temos nos corações, para saber se cremos ou não no Deus de nossa salvação. Amém? Espero que essa palavra fale ao seu coração e que nesse teu deserto você possa encontrar inspiração para seguir. Porque deserto não é lugar de ficar. Deserto é lugar de passar. Deserto é lugar de areia, e a gente não constrói casa na areia, a gente constrói casa na rocha. Deserto, então, é lugar de passagem. Então, se você entra no deserto, aprende logo o que tem que aprender, confia logo o que tem que confiar, para que você possa sair e seguir em frente, seguindo o teu ministério, seguindo a sua vida. Crente de verdade, crente que quer realmente fazer a vontade do Senhor, vai sofrer perseguição sim, vai passar por deserto sim, vai sofrer sim, porque nós não somos deste mundo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas o Senhor é conosco, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. O Senhor prometeu estar conosco. Deus é fiel, não a mim, não a você, mas fiel à sua palavra, fiel à sua promessa. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Por isso nós podemos esperar nele sempre. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus, o seu enviado, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Redentor. Bendito seja o nome do Espírito Santo do Senhor, nosso Consolador. Os 3 representam o amor do Senhor em nossas vidas, que fez todas as coisas para que pudéssemos alcançar a salvação e entender que a razão de ser da nossa existência está em amá-lo e servi-lo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Só lembrando, tem aí já nas nossas mensagens, deixe aí o seu pedido de oração, pode fazer o contato com a gente. Nós estamos fechados lá no templo,
mas abertos por outros meios que o Senhor nos dá para estarmos orando e vivendo aquilo que é nosso ministério: pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus, interceder pelos nossos vizinhos, pela nossa Jerusalém missionária, que é o bairro da Velha Central, pela nossa Judéia, que é a cidade de Blumenau, pela nossa Samaria, que é o Vale do Itajaí, pelo nosso confins da terra, que é o estado de Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Estamos aqui para fazer a nossa parte do mandamento do Senhor, da ordenança do Senhor, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Glória a Deus por isso. Obrigado pela tua audiência, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por estar aqui ao vivo, obrigado por ter dedicado um tempo depois para nos ouvir também. E mais uma vez que o Senhor abençoe a leitura e a exposição de sua palavra ao teu coração essa noite. Louvado seja Deus. Vamos orar e encerrar o nosso tempo de transmissão. Lembrando apenas que estaremos de volta no domingo, às 9h30 da manhã, para um tempo de escola bíblica discipuladora, quando estamos estudando o Sermão do Monte. E nesse domingo falaremos sobre ser sal e luz. A exposição de Mateus capítulo 5. Falaremos domingo sobre ser sal e sobre ser luz. E à noite estaremos aqui também às 19 horas do domingo para um tempo mais de ministração da palavra do Senhor. Tá bom? Mais uma vez eu agradeço a sua participação, desejo que Deus te abençoe e vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, e eu quero dizer que estamos aqui porque nós te amamos demais, te amamos em cada momento em que tua mão se manifesta sobre nós, te amamos até mesmo pelos desertos que nos fazem sofrer, dói, é seco, é solitário, é difícil, mas entendemos pela tua palavra que é necessário para que nós possamos entender a tua grandeza e o quanto nós dependemos de ti, e entender ou aprender de fato aquilo que temos no coração e o que precisamos ter no coração, guardando sempre a tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Lembramos dos pedidos que fizemos em nossas orações, reforçando e colocando-os diante do Senhor mais uma vez, todos eles, e pedindo que o Senhor abençoe, Deus, cada pessoa que assistiu a nossa mensagem esta noite. Aliás, a mensagem foi o texto lido, e que o Senhor possa abençoar essa leitura em todos os corações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz, aquela paz que excede todo entendimento, e que sejamos abençoados pelo amor de Deus, o nosso Pai, com a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, com a comunhão e as consolações do seu Espírito, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Deus te abençoe. Tchau.